Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, hoje recebendo a importantíssima figura do professor José Pastore, a pessoa que provavelmente mais entende de leis trabalhistas nesse país, se é que dá para entender as leis trabalhistas, professor. Obrigado pelo convite. De nada, estou sempre às ordens. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Professor, dá para entender essas leis trabalhistas do Brasil? Porque que confusão, hein, professor? É um grande desafio, né? É. Acho que é interessante que, além de nós termos muitas leis, temos várias que são desencontradas, né? Há pouco tempo, uma missão chinesa visitou o presidente do Tribunal de Justiça em São Paulo e perguntou por que para o mesmo assunto tem diversas leis e julgamentos tão diferentes e sentenças tão díspares. Ele não soube o que responder, viu? Uma vez, eu me lembro de uma declaração, não sei se o senhor se lembra, da juíza Denise Frossard, no Rio de Janeiro. Sim, eu lembro dela, sim. Chegou a ser deputada federal e foi aquela juíza que combateu o jogo do bicho ferrenhamente no Rio de Janeiro, né? E numa entrevista dela, ela falou assim, muito se fala no Brasil em novas leis, criar lei. Olha, como juíza, eu acho que o país tem muitas leis, tudo está abordado nas leis, só falta cumprir. É isso Palavra mesmo. de uma juíza, né? Bom, professor, sabidamente já foi anunciado que um dos temas que terá maior debate nessas eleições presidenciais desse ano serão as leis trabalhistas, porque o ex-presidente Lula, o Ciro Gomes e outras pessoas já abordaram, ora mais contundentemente, ora menos contundentemente, mas todo mundo falando em mexer na lei trabalhista, né? Bom, o que é que eles podem piorar na lei trabalhista do que já está hoje? Edmil, eu penso que esse assunto ele é de alta atratividade eleitoral. Ele deve render uma quilometragem muito grande na campanha. Por quê? Porque o país passa por momentos muito difíceis, né? Desemprego alto, muita informalidade, inflação, o poder de compra caindo dia a dia. Então, para chegar com o eleitor e falar, olha, quer saber de uma coisa? Tudo isso aqui é devido à reforma trabalhista. É fácil de vender esse peixe, viu, Edu? É né? muito fácil e tem repercussão, entende? Então, acho que é um tema que está sendo veiculado e aventado, porque ele é muito simples para ser explicado, embora seja totalmente falso, porque todos esses problemas não têm nada a ver com a reforma trabalhista, tem a ver com a nossa recessão, com a pandemia, com os desastres ambientais, com o problema da inflação e assim por diante. Então, eu acho que eleitoralmente vai render bastante. Agora, o que mudar e como mudar, isso vamos ver quem ganha, o que vai fazer. Essa lei trabalhista, essa reforma trabalhista, é uma lei ordinária, ela precisa de metade mais um para. Aliás, precisa de maioria simples para ser renovada, ou aprovada ou revogada. Não é bem metade mais um, é maioria simples da Câmara ou do Senado. Vai depender do interesse e da liderança que o novo governante vai ter junto ao Congresso Nacional. Só faltou, eu achei aí que só faltou a gente elencar também nesses itens que o senhor citou, as questões sindicais, né, que foram abolidas aí na última do presidente Temer e provavelmente, se o presidente Lula
vier a ser eleito, ele vai mexer, vai querer voltar à tona essa questão trabalhista, né? Mas esse tema sindical, Edmond, esse tema, principalmente o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, né? Que a reforma acabou com a obrigatoriedade, ela não acabou com o imposto sindical, acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Esse tema aí é um tema que vai dar margem também para os opositores entrar nesse debate, porque eles perguntarão aos eleitores, olha, a reforma trabalhista te livrou daquela situação onde os sindicatos metiam a mão no teu bolso e pegavam um dia de salário por ano, sem prestar nenhuma conta para vocês. Vocês querem que isso volte? Vocês querem que isso volte? Vocês gostam desse sistema? Esse pessoal não está falando muito nesse assunto, mas no fundo, eles estão a fim de reforçar o caixa novamente, porque nada mais, nada menos, eram 3 bilhões de reais por ano que eram cobrados dos trabalhadores sem nenhuma consulta. E, na maioria dos casos, com poucos serviços prestados, porque a gente sabe que havia poucos sindicatos realmente competentes do lado dos trabalhadores, que defendiam os seus interesses e que faziam boas negociações. A grande maioria nem sequer negociava. Bilhões que muitas vezes se resumia a show sertanejo no 1º de maio, sorteio de carros, etc. e tal, mas efetivamente é como o senhor disse, vários sindicatos pouco atuavam e alguns com atuação forte. Aliás, a gente tem que dizer o seguinte, antigamente, na época do Estado Novo, do Getúlio, 1943, quando foi criada a consolidação das leis do trabalho, eu também acho que o patrão exercia muito poder em cima do trabalhador, e o trabalhador tinha pouquíssimos direitos em relação ao que acontecia naquela época, né? Hoje, mais eventualmente, eu acho que a gente já teve um avanço muito grande nas vantagens e no que o trabalhador goza de direito em cima das leis, né, professor? Não só direitos legais, mas direitos negociados também, né? Nós vemos que há um bom número de sindicatos, principalmente das grandes categorias, bancários, metalúrgicos, petroleiros, químicos. Essas categorias fazem negociações com muita competência, né? Hoje, esses sindicatos levam dados de pesquisa para a mesa de negociação. Não se pode enganar ou querer fazer um passa-moleque, digamos assim, na mesa de negociação, porque eles estão bem preparados e aquilo que é possível, que é justo, a empresa tem que honrar e tem que entrar. Então, mudou muito, né? Há anos atrás, nós tivemos um tempo aí que o sindicato, quando se revoltava com salários baixos ou não atendimento de certos pleitos, saía no pátio das montadoras e quebrava os veículos recém-construídos, recém-montados. Isso passou, isso nem se pensa mais isso. Hoje, o nível de civilidade é muito alto entre esses bons sindicatos. Estou sempre frisando os bons sindicatos e as empresas. Então, os direitos vão se alargando para além do mundo da lei. Além dos direitos legais, você tem direitos também que são negociados e incorporados nos acordos e nas convenções coletivas. Nós tivemos nós estávamos falando ao longo desse período, né? 1997, destaque para a medicina do trabalho, que entrou naquela reforma de 97, depois na Constituição de 88, o banco de horas, o trabalhador aprendiz, a proteção do trabalho da mulher, quer dizer, foi vindo, mas em 2017, com o presidente Temer, a gente teve provavelmente uma das mais com conteúdo, né, de reforma. Nós citamos sobre a lei do fim da contribuição sindical opcional, que a gente deixou bem claro isso, né? Ela não obriga a não contribuir, mas nós também tivemos o trabalho intermitente, que foi aprovado naquela
convenção, aquela lei de 1917. E uma coisa que é engraçado, ninguém fala, mas ela anteviu o teletrabalho que veio a ser útil na pandemia. É verdade. Os legisladores de 2017 foram visionários, né? Nesse sentido. Porque o teletrabalho já existia, é claro, mas dentro de uma medida bastante estreita, não é? Não era uma coisa generalizada. No entanto, com a pandemia, foi o que veio salvar os empregos, em grande proporção, não é? Porque muitas empresas, aquelas que têm condições de operar na base do teletrabalho, de uma maneira muito rápida, elas se ajustaram e colocaram os seus empregados trabalhando em casa, protegidos do vírus, não é? E prestando serviço às empresas. Isso foi criado realmente com a reforma trabalhista de 2017. Então, várias outras coisas foram criadas que são direitos adicionais que ainda a população em geral talvez ainda não tenha percebido. Por exemplo, a reforma, ela acabou com aquele negócio de poder terceirizar só atividade meio, não poder terceirizar atividade fim, porque ninguém sabia o que era meio e o que era fim. A reforma falou o seguinte, olha, você pode terceirizar qualquer atividade, desde que, e aí vem os direitos novos criados, desde que você proteja os trabalhadores das empresas contratadas, das empresas prestadoras de serviço, das empresas terceirizadas. E no que consiste essa proteção? A empresa contratante tem que prover condução, transporte para os empregados da contratada, tem que prover, abrir o seu refeitório, quando tem refeitório, quando não tem refeitório, ajudar na alimentação desses trabalhadores, tem que cuidar do treinamento deles em saúde e segurança do trabalho para não se acidentarem, tem que também cuidar de uma assistência médica de emergência no caso de um acidente dentro da tomadora de serviços, né? Com seus médicos e os seus enfermeiros. Nada disso existia na CLT antiga. Tudo isso aqui passou a existir agora. Outra coisa também, a nova lei da reforma diz o seguinte, olha, se vocês quiserem negociar condições melhores, vocês podem negociar, empregados e empregadores, e aquilo que vocês negociarem vale mais do que a lei. Vale mais do que a lei, tá? É sacrossanto o que vocês negociarem. Por exemplo, a lei diz o intervalo para a refeição é de 60 minutos, no mínimo, não é? Agora, a reforma trabalhista disse o seguinte, olha, se vocês quiserem reduzir esse intervalo para 45 minutos, para poder sair 15 minutos mais cedo, ou então para 30 minutos, que é o limite, para sair meia hora mais cedo, para buscar o filho na escola, para você ir no dentista, para você cumprir alguma atividade comunitária, você pode fazer isso. E se você negociar com o seu empregador, isso vale mais do que a lei. Agora, se você não quiser negociar, a lei continua te protegendo do jeito que está. Ou seja, essa reforma ela disse o seguinte, a CLT continua intocável. Agora, para aqueles que quiserem negociar certos direitos, não todos, certos direitos, são 15 direitos negociáveis, vocês podem negociar se acharem que isso é melhor para as partes. Se acharem que isso é ruim para as partes, não negociem. E a CLT abriga do mesmo jeito como fazia antigamente. Inclusive as férias, né, professor? Quer dizer, não tem mais a rigidez dos 30 dias, tem aqueles 15 dias ou 3 é um exemplo períodos. Bom também esse aí. Se o empregado e o empregador quiserem tirar em 3 períodos as férias, para ajustar com a escola das crianças, ou com algum tratamento médico, alguma coisa assim, pode tirar. Agora, se eles não quiserem, a lei continua garantindo férias. Aliás, são 30 direitos que são inegociáveis, que não podem ser negociados. A questão de saúde e segurança, 13º, férias, abono de férias, esses direitos não podem ser negociados. O que pode ser negociado é aquilo que trabalhador e empregado acha que pode ser mais conveniente para eles fazer diferente da lei. Agora, se acharem que não é conveniente,
Não negocia. Então, Ou seja, digamos, liberdade com proteção. Existe uma base de garantia que pode ser melhorada, aumentada com as negociações. Professor, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo a gentilíssima figura do professor José Pastore, nos dando uma aula aqui sobre trabalho, leis trabalhistas, consolidação da lei do trabalho, reforma trabalhista, que vai entrar em pauta aí em discussão nas eleições. E, professor, nós estávamos falando sobre a evolução das leis trabalhistas. Eu me atrevi a dizer que, antigamente, os patrões exerciam muito direitos e poucos deveres com os empregados, no passado. Isso acabou sendo refletido na Justiça do Trabalho. Por quê? Ora, primeiro foi criada a Justiça do Trabalho, que não tinha, né? Então, você tinha a Justiça Civil, a Justiça Criminal, e foi criada a Justiça do Trabalho para se julgar esses casos pertinentes aos trabalhadores. E aí houve aquela lotação total na Justiça do Trabalho com relação a reclamações, uma grande massa com razão, e outras tantas que hoje os patrões, e você conversa com empresários, eles falam assim, a Justiça do Trabalho é contra o empregador, ela é a favor do empregado. E a reforma de 17 melhorou um pouco isso, até porque o número de processos diminuiu na Justiça. O número de processos caiu bastante mesmo. Hoje em dia, está em torno de entre 35% e 40% a redução. No primeiro ano foi mais do que isso, agora está, de uma certa maneira, estabilizando, né? Entre 35% e 40%. Porque você criou muitos mecanismos que são mecanismos de liberdade para as pessoas ajustarem sem precisar da justiça, sabe? Eu vou te dar um exemplo aqui. Era muito comum você ter um empregado que, por várias razões, estava descontente com o seu trabalho e com a sua empresa, né? E queria ser despedido, porque despedido ele levanta todas as verbas trabalhistas que ele tem
ele sai com algum dinheiro para poder enfrentar os novos desafios. A empresa, por sua vez, em muitos casos, não tinha todos esses recursos para poder indenizar dessa maneira, da maneira integral, né? Digamos assim. E ficava aquele impasse. O empregado não gostando do trabalho e a empresa não podendo despedir. E é claro que isso compromete a produtividade, compromete o ambiente de trabalho, o relacionamento com colegas. É um ambiente muito ruim isso aqui, né? E o que acontece? A única maneira de resolver isso era demitindo. Ou então pedindo demissão, não é? Como ele não queria pedir demissão, restava para a empresa demitir. Quando ela demitia e não honrava com todas as verbas por falta de recursos, digamos assim, embora algumas fossem culpadas de não fazer as contas direito, né? Muito bem, o que acontecia? Isso virava uma ação trabalhista. O empregado ia na justiça e falava, olha, fui despedido, mas a empresa não honrou as verbas, ainda deve hora extra, deve isso, deve aquilo. O que a reforma trabalhista fez? Olha, se vocês estão nessa situação, um não quer continuar e o outro não pode pagar tudo, vocês podem fazer um acordo e aquele que vai receber uma parte, vai receber 80% da indenização, do aviso prévio, pago em dinheiro, vai receber uma parte da indenização do fundo de garantia, e a gente acerta isso aqui e fica legal para o lado do empregado e legal para o lado do trabalhador. 750 mil ações voluntárias desse tipo já foram realizadas de 2017 até hoje. Portanto, são quase 1 milhão de ações trabalhistas que foram evitadas, porque surgiu um mecanismo de entendimento entre empregado e empregador. Agora, se o empregado não quiser fazer nenhuma concessão, ele fala, não quero fazer concessão, o senhor me manda embora e vai pagar tudo. Então, ele está protegido pela lei, porque ele entra na Justiça do Trabalho e vai receber todas as verbas que ele faz jus. Claro que ele faz jus. Então, esse é um exemplo, viu, Pedro? Mas há vários exemplos dentro da reforma que fazem com que os litígios diminuíram bastante ao longo desses 5 anos. Uma coisa que foi muito discutida, não se chegava a acordo nenhum. Olha, deu dor de barriga em muita gente, foi o trabalho aos domingos, né? Houve um tempo louco, senadores, deputados, sindicatos, entidades. E isso, naturalmente, começou em função dos shopping centers, né? Que não tem como não abrir aos domingos, né? Dada a importância do dia, e acabou provocando essa história, né? Até o ponto de poder fazer o acordo também por categoria, para poder trabalhar no domingo, não tendo que ter aquele horário de jornada dupla, de noturno, aqueles valores incalculáveis, né, professor? Nesse campo aí, Edmond, o principal mecanismo para acerto de trabalho de domingo continua sendo o da negociação. A lei apenas estabeleceu que quando é necessário o trabalho em domingo, porque é inevitável, né? Depende da atividade econômica, você tem que garantir uma folga cada 2 ou 3 domingos sujeitos à negociação. Então, por meio da negociação, as partes vão ajustando qual é a melhor maneira de fazer a folga, em que período fazer a folga, se é no meio da semana, se é no começo, e assim por diante. Isso continua sendo, portanto, uma matéria que depende bastante da negociação. Basicamente, né, durante 3 semanas no mês, o funcionário folga num dia da semana, mas na 4ª semana é obrigatório o domingo, ele vai folgar num dos domingos, obrigatoriamente por essa lei. Professor, essa lei que o presidente Bolsonaro veio trazer
a legislação, a reforma verde-amarela, né, que ele chamou de verde-amarela, e que era o intuito, com alguns benefícios, de aumentar o número de empregos, o número de contratados em carteira, né, contribuindo com as contribuições, etc. O contrato verde-amarelo acabou não dando muito certo, porque as ideias que se teve em benefício do trabalhador acabaram não beneficiando ele ao mesmo tempo, né? O contrato verde e amarelo, ele visava dar uma certa flexibilidade na contratação, não é? Aquilo que a lei permite você negociar e flexibilizar seria assim feito, né? Mas o Congresso Nacional não viu com bons olhos isso, não, e não aprovou esse contrato mais flexível de trabalho. Mas a reforma trabalhista já possui bastante flexibilidade em várias áreas. Criou contrato intermitente, criou contrato terceirizado, criou contrato por tempo parcial, regularizou a situação do autônomo. E todos esses assuntos eram tratados de uma maneira muito rígida antes da reforma. E agora é de uma maneira mais flexível, sempre sujeito à vontade das partes. Se elas não quiserem negociar, não negocia e continua tudo como está na lei. Nós estamos indo para o final do programa e ficou uma lei interessante, né? A MP 936, que falava sobre a redução da jornada de trabalho por conta da pandemia, suspensão de contratos prorrogados, etc. e tal. Porém, essa lei continua em vigência. Ela não foi ainda derrubada nem pelo presidente, nem pelo Congresso. Como que vai ficar isso? Será que ela vai ficar para sempre? Essa regra que veio com a 936, depois ela se incorporou numa lei, né? E isso foi tratado, vários aspectos dessa lei, eles continuam em vigência, mas aquele programa de redução de jornada e redução de salário, e também aquele de suspender o contrato de trabalho durante uma dificuldade da empresa, sem que o trabalhador perca o emprego, isso aí agora é parte de duas medidas provisórias novas, que é a 1108 e a 1109, que estão no Congresso. Por quê? Com elas, seria instituído como uma política de Estado, não de governo, essas regras de redução de jornada e de suspensão de contrato. Ou seja, ficaria de forma definitiva para situações de emergência. Mas isso ainda está sendo avaliado pelo Congresso Nacional. Professor, eu quero agradecer o senhor. Nós chegamos ao final do programa, mas eu tinha tanta coisa para perguntar para o senhor e, infelizmente, o tempo não permite. Mas não posso deixar de agradecer essa enorme gentileza, trazer seu conhecimento, a sua cultura, a sua informação para os nossos telespectadores e que a gente espera poder contar continuando a contar com o senhor sempre que necessário. Muito obrigado. Com todo prazer, obrigado pela oportunidade. Bom dia. Pessoal, semana que vem estaremos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.